Objeções à soberania de Deus respondidas por Arthur Washington Pink. Uma das crenças mais populares de hoje é que Deus ama a todos. E o próprio fato de que isso é tão popular entre todas as classes deve ser o suficiente para despertar as suspeitas daqueles que são sujeitos à palavra da verdade. O amor de Deus por todas as suas criaturas é o princípio fundamental e favorito dos universalistas, unitarianos, teosofistas, cientistas cristãos, espíritas, ucelitas, etc. Não importa como um homem possa viver em desafio aberto ao céu, sem nenhuma preocupação com os interesses eternos de sua alma, e menos ainda para a glória de Deus, morrendo talvez com uma blasfêmia nos lábios. Não obstante, somos informados que Deus o ama. Tão amplamente este dogma tem sido proclamado e é tão reconfortante para o coração que está em inimizade contra Deus que temos pouca esperança de convencer muitos de seus erros. Que Deus ama a todos podemos dizer, uma crença bastante moderna. Os escritos dos pais da igreja, dos reformadores ou dos puritanos serão, nós acreditamos, procurados em vão por qualquer conceito como este. Talvez o recente D.L. Moody, cativado por A Melhor Coisa do Mundo, de Drummond, mais do que qualquer outra pessoa no século passado, popularizou este conceito. Tem-se habitualmente dito que Deus ama o pecador, embora ele odeie o seu pecado. Mas essa é uma distinção sem sentido. O que há em um pecador senão o pecado? Não é verdade que toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã? Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. É verdade que Deus ama a pessoa que está desprezando e rejeitando o seu Filho bendito? Deus é luz, bem como amor, e, portanto, seu amor deve ser um amor santo. Dizer a quem rejeita Cristo que Deus o ama é cauterizar a sua consciência, bem como fornecer-lhe uma sensação de segurança em seus pecados. O fato é, o amor de Deus é uma verdade apenas para os santos, e apresentá-lo para os inimigos de Deus é tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Com exceção de João, capítulo 3, versículo 16, nenhuma vez lemos nos 4 evangelhos sobre o Senhor Jesus, o Mestre Perfeito, dizendo aos pecadores que Deus os ama. No livro de Atos, que registra os trabalhos evangelísticos e mensagem dos apóstolos, o amor de Deus nunca é referente a todos. Mas quando chegamos às epístolas, que são dirigidas aos santos, temos uma apresentação completa desta preciosa verdade. O amor de Deus é para os seus. Busquemos manejar bem a palavra de Deus e então não seremos achados tomando as verdades que são dirigidas aos crentes e as aplicando mal para os incrédulos. O que os pecadores precisam que seja trazido diante deles é a inefável santidade, a exigente retidão, a inflexível justiça e a terrível ira de Deus. Arriscando o perigo de que sejamos mal interpretados, permita-nos dizer, e nós gostaríamos de dizer isso a cada evangelista e pregador no país: há demasiada apresentação de Cristo aos pecadores atualmente por aqueles que são saudáveis na fé e pouquíssima demonstração aos pecadores de sua necessidade de Cristo, ou seja, a sua condição absolutamente arruinada e perdida.
o perigo iminente e terrível de sofrer a ira vindoura, a terrível culpa pendente sobre eles, aos olhos de Deus. Apresentar Cristo a quem nunca foi demonstrado a sua necessidade dele parece-nos ser culpável de lançar pérolas aos porcos. Se é verdade que Deus ama a todos os membros da família humana, então por que nosso Senhor disse aos discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. João capítulo 14, versículo 21 e versículo 23. Por que dizer: aquele que me ama será amado do meu Pai, se o Pai ama a todos? A mesma delimitação é encontrada em Provérbios 8:17. Eu amo aos que me amam. Mais uma vez lemos: odeias a todos os que praticam a maldade, não apenas as obras de maldade. Aqui, então, está um preciso repúdio do ensino atual que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A Escritura diz: odeias a todos os que praticam a maldade. Salmos 5, versículo 5. Deus está irado com o ímpio todos os dias. Salmos 7, 11. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas não permanecerá. Mas mesmo agora a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. Pode Deus amar alguém sobre quem a sua ira permanece? Mais uma vez, não é evidente que as palavras amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 39, assinalam uma limitação tanto na abrangência e objetos do seu amor. Novamente, não é claro a partir das palavras amei a Jacó e odiei a Esaú, Romanos capítulo 9, versículo 13, que Deus não ama a todos. Mais uma vez está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Esse versículo não ensina que o amor de Deus é restrito aos membros de sua própria família. Se ele ama a todos os homens, sem exceção, então a distinção e limitação aqui mencionadas são completamente sem sentido. Finalmente, nós gostaríamos de perguntar: é concebível que Deus amará os condenados ao lago de fogo? Ainda assim, se ele os ama agora, ele os amará depois, sendo que o seu amor não conhece mudança. Nele não há mudança nem sombra de variação. Passando agora para João, capítulo 3, versículo 16, deveria ser evidente, a partir das passagens que acabamos de citar, que este versículo não carrega a interpretação que é geralmente colocada sobre ele. Porque Deus amou o mundo. Muitos supõem que isso significa toda a raça humana, mas toda a raça humana inclui toda a humanidade desde Adão até o fim da história terrena. Isto abrange o passado e o que está adiante. Considere então a história da humanidade antes de Cristo nascer. Incontáveis milhões viveram e morreram antes do Salvador vir até a terra. Viveram aqui, não tendo esperança e sem Deus no mundo, e portanto adentraram em uma eternidade de aflição. Se Deus os amou, onde há a menor prova disso? A Escritura declara: o qual Deus nos tempos passados
tempo da Torre de Babel até depois de Pentecostes, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, conforme Atos capítulo 14, versículo 16. A Escritura declara: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos capítulo 1, versículo 28. Para Israel, Deus disse: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Amós capítulo 3, versículo 2. Considerando estas claras passagens, quem será tão tolo a ponto de insistir que Deus no passado amou toda a humanidade? Ou mesmo se aplica com igual força ao futuro? Leiam o livro de Apocalipse, observando especialmente os capítulos de 8 a 19, onde temos a descrição dos julgamentos que serão derramados do céu sobre a terra. Leiam sobre as desgraças temíveis, as pragas terríveis, os cálices da ira de Deus que serão esvaziados sobre os ímpios. Por fim, leiam o 20º capítulo de Apocalipse, o julgamento do grande trono branco, e vejam se podem descobrir ali o mínimo vestígio deste amor. Mas o objetor volta para João capítulo 3:16 e diz: mundo significa mundo. É verdade, mas nós mostramos que o mundo não significa toda a família humana. O fato é que o mundo é usado de uma forma geral. Quando os irmãos de Cristo disseram: manifesta-te ao mundo, João capítulo 7, versículo 4, eles quiseram dizer: manifesta-te a toda a humanidade? Quando os fariseus disseram: eis aí vai o mundo após ele, João capítulo 12, versículo 19, eles quiseram dizer que toda a família humana estava reunida após ele? Quando o apóstolo escreveu: em todo o mundo é anunciada a vossa fé, Romanos capítulo 1, versículo 8, ele quis dizer que a fé dos santos em Roma foi o tema da conversação de cada homem, mulher e criança na terra? Quando Apocalipse capítulo 13, versículo 3 nos informa que toda a terra se maravilhou após a besta, nós devemos entender que não haverá exceções? Estas e outras passagens que poderiam ser citadas mostram que o termo "o mundo" frequentemente tem uma força relativa em vez de absoluta. Agora, a primeira coisa a observar em conexão com João capítulo 3, versículo 16, é que o nosso Senhor estava ali falando com Nicodemos, um homem que acreditava que as misericórdias de Deus estavam limitadas à sua própria nação. Cristo ali anunciou que o amor de Deus em dar seu Filho tinha um objeto maior em vista, de forma que fluiu além da fronteira da Palestina, chegando a regiões além. Em outras palavras, este foi o anúncio de Cristo, que Deus tinha um propósito de graça, tanto gentios quanto para judeus. Porque Deus amou o mundo, então significa que o amor de Deus é internacional em seu escopo, mas isso significa que Deus ama cada indivíduo entre os gentios? Não necessariamente, pois, como vimos, o termo mundo é o geral em vez de específico, relativo em vez de absoluto. O termo mundo em si não é conclusivo. Para verificar quem são os objetos do amor de Deus, outras passagens em que o seu amor é mencionado devem ser consultadas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, lemos sobre o mundo dos ímpios. Assim, se há um mundo dos ímpios, deve haver também um mundo dos piedosos. É este último que está em vista nas passagens que consideraremos agora, brevemente. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículo 33.
Agora observem bem isso. Cristo não disse oferece vida ao mundo, mas dá. Qual é a diferença entre os dois termos? Uma coisa que é oferecida pode ser recusada, mas uma coisa dada implica necessariamente em sua aceitação. Se ele não é aceito, não é dado, é simplesmente oferecido. Aqui então é uma escritura que afirma positivamente que Cristo dá a vida espiritual, a vida eterna para o mundo. Agora, ele não dá a vida eterna ao mundo dos ímpios, pois eles não a terão, eles não a querem. Por isso somos obrigados a compreender a referência em João, capítulo 6, versículo 33, como sendo para o mundo dos piedosos, a saber, o próprio povo de Deus. Mais uma. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, lemos: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que se entende por isso é claramente definido nas palavras imediatamente seguintes: não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aqui, novamente, o mundo não pode significar o mundo dos ímpios, pois seus pecados são imputados a eles, como o julgamento do grande trono branco ainda mostrará. Mas 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ensina claramente que há um mundo que é reconciliado com Deus, porque os seus pecados não são imputados em sua conta, tendo sido suportados pelo seu substituto. Quem então são eles? Apenas uma resposta é razoavelmente possível: o mundo do povo de Deus. De forma semelhante, o mundo, em João, capítulo 3, versículo 16, deve, em última análise, referir-se ao mundo do povo de Deus. Deve, dizemos, pois não há outra solução alternativa. Isto não pode significar toda a raça humana, pois uma parte da raça já estava no inferno quando Cristo veio à Terra. É incorreto insistir que isto significa todo ser humano vivendo agora, pois outra passagem no Novo Testamento, onde o amor de Deus é mencionado, o limita ao seu próprio povo. Examinem e vejam. Os objetos do amor de Deus em João 3,16 são precisamente os mesmos objetos do amor de Cristo em João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós podemos admitir que a nossa interpretação de João 3,16 é um romance inventado por nós, mas uma interpretação quase uniformemente feita pelos reformadores e puritanos e muitos outros desde então. É estranho, mas é verdade que muitos que reconhecem o governo soberano de Deus sobre as coisas materiais contestarão e tergiversarão quando insistimos que Deus também é soberano no reino espiritual. Mas a contenda é com Deus e não conosco. Nós oferecemos a Escritura em apoio a tudo que foi desenvolvido nestas páginas. E se isso não satisfará os nossos leitores, é ocioso para nós que busquemos convencê-los. O que escrevemos agora é designado para aqueles que circunvam a autoridade da Escritura Sagrada e para o benefício destes. Nos propomos a examinar várias outras porções da Escritura que foram propositalmente mantidas para este capítulo. Talvez a única passagem que tenha apresentado a maior dificuldade para aqueles que viram que, passagem após passagem, a Sagrada Escritura ensina claramente a eleição de um número limitado para a salvação. É 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9.
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A primeira coisa a ser dita sobre a passagem acima é que, como toda a escritura deve ser entendida, interpretada à luz do seu contexto, o que citamos no parágrafo anterior é apenas uma parte do versículo, e a última parte dele. Certamente deve ser consentido por todos que a primeira metade do versículo precisa ser levada em consideração, a fim de estabelecer o que essas palavras são presumidas significar por muitos, a saber, que as palavras alguns e todos devem ser aceitas sem qualquer qualificação. Deve ser mostrado que o contexto está se referindo a toda a raça humana. Se isso não puder ser mostrado, se não houver uma premissa para justificar isso, então a conclusão também deve ser injustificada. Vamos então refletir sobre a primeira parte do versículo. O Senhor não retarda a sua promessa. Observem a promessa no singular e não promessas. Que promessa está em vista? A promessa de salvação? Onde em toda a Escritura Deus alguma vez prometeu salvar toda a raça humana? Onde de fato? Não. A promessa aqui referida não é sobre salvação. Sobre o que então? O contexto nos diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? O contexto então refere-se à promessa de Deus de enviar de volta o seu Filho amado. Porém, muitos séculos se passaram e essa promessa ainda não foi cumprida. É verdade, todavia, longa como a demora pode parecer para nós, o intervalo é curto na consideração de Deus. Como prova disso, somos lembrados: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em consideração ao tempo de Deus, menos de 2 dias já se passaram desde que ele prometeu enviar de volta a Cristo. Ainda mais o atraso do Pai no envio de volta de seu Filho amado não é devido a nenhuma negligência de sua parte, mas é também ocasionada por sua longanimidade. Sua longanimidade em relação a quem? O versículo que estamos considerando agora nos diz: mas é longânimo para conosco. E quem é o conosco? A raça humana ou o próprio povo de Deus? À luz do contexto, esta não é uma questão em aberto sobre a qual cada um de nós é livre para tomar uma opinião. O Espírito Santo a definiu. O versículo de introdução do capítulo diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. E novamente o versículo imediatamente anterior declara: mas, amados, não ignoreis uma coisa. O conosco, então, são os amados de Deus, aqueles a quem a sua epístola é dirigida, são os que alcançaram fé, não exerceram, mas alcançaram como um dom da soberania de Deus. Fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Portanto, dizemos que não há espaço para uma dúvida, um trocadilho ou um argumento. O conosco são os eleitos de Deus. Citaremos agora o verso como um todo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Poderia algo ser mais claro? Os alguns a quem Deus não quer que pereçam são os conosco, por quem Deus é longânimo, os amados dos versículos anteriores. 2 Pedro 3:9 significa então
que Deus não enviará de volta o seu Filho até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus não enviará de volta a Cristo até que aquele povo a quem ele está agora tomando dentre os gentios seja reunido. Deus não enviará de volta o seu Filho até que o corpo de Cristo esteja completo. Isto não ocorrerá até que aqueles a quem ele elegeu para serem salvos nesta dispensação sejam trazidos a ele. Agradeço a Deus por sua longanimidade para conosco. Se Cristo tivesse voltado há 20 anos, o escritor havia sido deixado para trás a perecer em seus pecados. Mas isso não poderia ocorrer, de modo que Deus graciosamente atrasou a segunda vinda pela mesma razão. Ele ainda está atrasando o seu advento. Seu propósito e decreto é que todos os seus eleitos venham a arrepender-se, e arrepender-se eles irão. O presente intervalo de graça não findará até que a última das outras ovelhas de João capítulo 10, versículo 16, seja seguramente agregada. Então Cristo voltará. Ao expor a soberania de Deus, o Espírito na salvação, nós expusemos que o seu poder é irresistível, que por meio de suas operações graciosas sobre eles e neles, ele compele os eleitos a virem a Cristo. A soberania do Espírito Santo é apresentada não apenas em João capítulo 3, versículo 8, onde nos é dito: o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas é também afirmada em outras passagens. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, lemos: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E novamente lemos em Atos, capítulo 6, versículos 6 e 7, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Assim, vemos como o Espírito Santo interpôs sua vontade imperial em oposição à determinação dos apóstolos. Mas é objetado contra a afirmação que a vontade e poder do Espírito Santo são irresistíveis, que há duas passagens, uma no Antigo Testamento e outra no Novo, que parecem militar contra tal conclusão. Deus disse no passado: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. E aos judeus, Estevão declarou: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Atos capítulo 7, versículos 51 e 52. Se então os judeus resistiram ao Espírito Santo, como podemos dizer que o seu poder é irresistível? A resposta é encontrada em Neemias capítulo 9, versículo 30. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não lhe deram ouvidos. Foram as operações externas do Espírito que Israel resistiu. Foi ao Espírito falando por e através dos profetas a que eles não deram ouvidos. Não foi a nada que o Espírito Santo operou neles a que resistiram, mas aos motivos que lhes foram apresentados pelas mensagens inspiradas dos profetas. Talvez ajudará o leitor a compreender melhor o nosso pensamento se compararmos Mateus capítulo 11, versículos 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios,
o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Nosso Senhor aqui pronuncia um ai sobre estas cidades pela sua incapacidade de se arrepender por causa dos grandes prodígios que ele havia operado à sua vista, e não por causa de qualquer operação interna de sua graça. O mesmo é verdade sobre Gênesis capítulo 6, versículo 3. Pela comparação com 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 ao 20, será visto que foi por e através de Noé que o Espírito de Deus contendeu com os antediluvianos. A distinção observada acima foi habilmente assim resumida por Andrew Fuller, outro escritor falecido há muito, de quem nossos modernos poderiam aprender bastante. Há dois tipos de influência pelas quais Deus opera na mente dos homens. Em primeiro lugar, a que é comum e que é flutuada pelo uso normal dos motivos apresentados à mente para a apreciação. Em segundo lugar, a que é especial e sobrenatural. A primeira não contém nada de misterioso, mais do que a influência de nossas palavras e ações sobre o outro. A outra é um mistério da qual não conhecemos nada, senão por seus efeitos. A primeira pode ser eficaz, a última sempre o é. A obra do Espírito Santo sobre ou em direção aos homens é sempre resistida por eles. Sua obra interior é sempre bem sucedida. O que dizem as Escrituras? Isto: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A próxima questão a ser considerada é: por que pregar o Evangelho a toda criatura, se Deus Pai predestinou apenas um número limitado para ser salvo? Se Deus o Filho morreu para efetuar a salvação de apenas aqueles dados a ele pelo Pai, e se Deus o Espírito não está buscando vivificar ninguém, exceto os eleitos de Deus, então qual é a utilidade de anunciar o Evangelho amplamente? E onde está a razão de dizer aos pecadores: todo aquele que crê em Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna? Em primeiro lugar, é de grande importância que devemos ser claros sobre a natureza do próprio Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Deus a respeito de Cristo e não a respeito dos pecadores. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Deus teria proclamado em toda parte e amplamente o fato surpreendente de que o seu próprio Filho bendito foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Um testemunho universal deve ser trazido pelo valor incomparável da pessoa e obra de Cristo. Observem a palavra testemunho em Mateus capítulo 24, versículo 14. O Evangelho é o testemunho de Deus sobre as perfeições de seu Filho. Observem as palavras do apóstolo: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Em relação ao caráter e conteúdo do Evangelho, a mais extrema confusão prevalece hoje. O Evangelho não é uma oferta a ser atirada ao redor pelos mascates evangélicos. O Evangelho não é um mero convite, mas uma proclamação a respeito de Cristo, verdadeira, quer os homens acreditem ou não. Nenhum homem é convidado a crer que Cristo morreu por ele em particular. O Evangelho, em resumo, é isto: Cristo morreu pelos pecadores. Você é um pecador, creia em Cristo e você será salvo. No Evangelho, Deus simplesmente anuncia os termos pelas quais os homens podem ser salvos, ou seja, arrependimento e fé, e de forma indiscriminada
todos são ordenados a cumpri-los. Em segundo lugar, o arrependimento e a remissão dos pecados devem ser pregados em nome do Senhor Jesus a todas as nações. Lucas capítulo 24, versículo 47. Pois os eleitos de Deus estão dispersos, conforme João capítulo 11, versículo 52, entre todas as nações, e é pela pregação e ouvido o evangelho que eles são chamados para fora do mundo. O evangelho é o meio que Deus usa na salvação de seus próprios escolhidos. Por natureza, os eleitos de Deus são filhos da ira, como os outros homens também. Eles são pecadores perdidos que necessitam de um Salvador, e a parte de Cristo não há solução para eles. Assim, o evangelho deve ser crido por eles antes que eles possam regozijar-se no conhecimento dos pecados perdoados. O evangelho é o joeirá de Deus. Ele separa o joio do trigo e reúne este último ao seu celeiro. Em terceiro lugar, deve ser notado que Deus tem outros fins na pregação do evangelho, além da salvação de seus escolhidos. O mundo existe por amor dos eleitos, e ainda assim outros têm o benefício dele. Assim, a palavra é pregada por causa dos eleitos, contudo, outros têm o benefício de uma chamada exterior. O sol brilha, embora os cegos não o vejam. A chuva cai sobre montanhas rochosas e desertos dispersos, bem como sobre os vales fecundos. Assim também Deus faz com que o evangelho caia nos ouvidos do não eleito. O poder do evangelho é uma das agências de Deus para refrear a impiedade do mundo. Muitos que nunca foram salvos por ele são reformados, suas concupiscências são freadas e eles são impedidos de se tornarem piores. Além disso, a pregação do evangelho aos não eleitos é feita uma prova admirável de seus caráteres. Ela exibe a obstinação de seu pecado, demonstra que o seu coração está em inimizade contra Deus, justifica a declaração de Cristo de que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, conforme João capítulo 3, versículo 19. Finalmente, é suficiente que nós saibamos que somos ordenados a pregar o evangelho a toda criatura. Não devemos argumentar sobre a consistência entre isto e o fato de que poucos são escolhidos. Devemos obedecer. É uma questão simplória o fazer perguntas relacionadas aos caminhos de Deus que nenhuma mente finita pode sondar plenamente. Nós também podemos voltar e recordar ao objetor o que o nosso Senhor declarou. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. E não pode haver qualquer dúvida de que alguns dos judeus eram culpados deste mesmo pecado e, portanto, a sua destruição era inevitável. No entanto, não obstante, menos de 2 meses depois, ele ordenou aos seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura. Quando o opositor conseguir nos mostrar a consistência dessas duas coisas, o fato de que alguns dos judeus haviam cometido o pecado imperdoável e o fato de que o evangelho deveria ser pregado para eles, nós nos comprometemos a fornecer uma solução mais satisfatória do que a acima indicada para a harmonia entre a proclamação universal do evangelho e uma delimitação do seu poder salvífico somente para aqueles que Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho.
Mais uma vez, podemos dizer: não devemos discutir sobre o Evangelho. O nosso empreendimento é pregá-lo. Quando Deus ordenou a Abraão que oferecesse seu filho em holocausto, ele poderia ter objetado que esta ordem era inconsistente com a sua promessa: em Isaque será chamada a tua descendência. Mas em vez de argumentar, ele obedeceu e deixou que Deus harmonizasse sua promessa e seu preceito. Jeremias poderia ter argumentado que Deus lhe pedira para fazer o que era totalmente irracional quando disse: dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Jeremias capítulo 7, versículo 27. Mas em vez disso, o profeta obedeceu. Ezequiel também poderia ter se queixado de que o Senhor estava lhe pedindo para fazer uma coisa difícil, quando ele disse: e disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais lhe enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Ezequiel capítulo 3, versículos 4 ao 7. Mas, ó minha alma, se a verdade tão resplandecente ofuscasse e confundisse teus olhos, no entanto, ainda obedeça a sua palavra escrita e espere o grandioso dia decisivo. Watts. Isso foi bem dito. O Evangelho não perdeu nada de seu antigo poder. Ele é tanto hoje como quando foi pregado primeiramente o poder de Deus para a salvação. Ele não precisa de compaixão, nem de ajuda de nenhum servo. Ele pode superar todos os obstáculos e quebrar todas as barreiras. Nenhum dispositivo humano precisa ser experimentado para preparar o pecador para recebê-lo, pois se Deus o enviou, nenhum poder consegue impedi-lo, e se ele não enviou, nenhum poder consegue torná-lo eficaz. Dr. Bulling.